Yoru finalmente aprendeu a cozinhar, ou quase isso. E Fiona finalmente foi reconhecida por todos os seus esforços e também perceberam que ela está apaixonada pelo senpai, o que deixou ela malucona. Vamos para mais esse capítulo. Não. Vamos para mais esse capítulo de Spy Family, dessa vez o 87. Cola aí, junto com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Spy Family só pra vocês, pessoal. Finalmente tivemos o nosso capítulo de volta. E é sobre tudo isso que nós vamos comentar de uma forma bem humorada e bem divertida, assim como esse capítulo. Aliás, coitado do bonde, ele virou uma alpaca. Bom, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, pra todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E se vocês acham que eu falo muito rápido, vocês não viram nada. Por que eu falei isso, eu não sei, mas vamos direto para o nosso capítulo, que vai começar com a Fiona finalmente no hospital. Ó, realmente, ela foi pro hospital para ser cuidada, reservaram um quarto somente para ela, e quem foi que reservou? Foi o Gerard. Para quem não se lembra, é aquele clínico, né, aquele médico diretor que tava tretando com Twilight e acabou se dando mal no final das contas. Bom, ele só queria dar uma digadão em cima da Fiona e chegou batendo lá na porta dizendo: você está gostando do quarto, querida? E aí ela fala pra ele: vai embora, eu já estou bem. A bicha simplesmente foi mega fria com ele, mesmo que ele tenha feito algo de útil para ela. Outra coisa que ele queria fazer era entregar ali alguns cartazes de VIP, isso mesmo. Parece que o Forger já tá conseguindo novos clientes, novos pacientes VIPs. Ou seja, ele está cada vez mais próximo do seu objetivo de talvez pegar alguma pessoa da família dos Desmond ou dos políticos, das pessoas mais relevantes daquele país. E esse é um ponto importante que não pode passar batido por nenhum de vocês. Bom, de toda forma, ele foi entregar esses papéis diretamente para Fiona, porque ele não queria entregar por si mesmo, afinal ele se sentiria de certa forma meio rebaixado, mas vai ficar de toda forma com a Fiona porque o Lloyd também está de folga, ele ficou para descansar em casa. Aliás, eles precisam descansar bastante, porque eles tiveram um baita trabalho e se feriram muito. Bom, de toda forma, acaba aparecendo uma enfermeira, que simplesmente é a Handler, ou seja, a nossa Sylvia Sherwood, que eu adoro falar esse nome, Sherwood. E aí a Fiona pergunta o que ela tá fazendo lá, né? Ela poderia estar, sei lá, fazendo alguma missão e tudo. Só que aí nos mostra mais uma faceta da Sylvia que eu gostei demais, porque ela age como se fosse uma mãe realmente pro Lloyd e também pra própria Fiona. Ela vai lá simplesmente para ver como a Fiona estava depois daquela missão. E não só isso, como também mostrar para a Fiona que ela a reconhece, mas que também a Fiona precisa se reconhecer e se dar o completo valor a si mesma. E eu achei uma parte interessante do capítulo, porque ela diz que ela é a adorável subordinada dela, ela liga para ela se importa muito com ela, assim como ela também se importa com Twilight. A gente vê que a própria Sylvia, ela gosta muito dos dois, e mesmo que eles sejam espiões ou então que eles estejam em missões mega perigosas, ela sempre quer que eles sejam felizes no final das contas, para que nenhum deles, por exemplo, perca a família como ela também perdeu um dia, transformando a Wise em uma família e não só em uma relação entre chefe e subordinado, mas sim como se eles fossem realmente parte de um mesmo lugar, como sendo uma família de sangue. Só que outra coisa que também acontece é que ela tá lá cobrindo os trabalhos da Fiona e do Twilight, porque eles estão de folga, machucados e tudo. A falta de pessoal na Wise faz com que ela tenha que trabalhar. Então ela tá lá, puta da vida, porque a Fiona também não tá nem ligando sobre as preocupações da Sylvia. Então ela fica tipo: ai querida, eu vim aqui me importando com vocês e vocês ficam nessa. Bom, de toda forma, ela mostra os resultados do exame da Fiona e ainda bem que a Fiona não está em grave risco. Então, ela teve ali algumas lesões e tudo mais, só que nada muito sério. E aí ela fica feliz que isso aconteceu e que a Fiona não ficou mal de fato, né? Que ela não quebrou os braços permanentemente, que ela não teve danos muito sérios. Ela percebeu que a Fiona estava se esforçando e exagerando demais pelo seu próprio amor. Tudo bem, né? A força do amor foi o que moveu aquela
mulher. Mas mesmo assim, às vezes ela tem que olhar pra si mesma. E o que deve ter ajudado bastante a Fiona, pelo menos é o que ela imagina, são aqueles treinos nas montanhas, que um dos inscritos colocou aqui embaixo que aquilo faria uma certa diferença. E realmente fez. Ou seja, se não fosse a Yoru fazendo com que a Fiona fizesse aquele treinamento, ela já não estaria mais aqui. Ou talvez nem viva, ou talvez sem os próprios movimentos de mãos e pernas. Bom, de toda forma, nossa querida Sylvia vai embora e fala pra Fiona, ó, não exagera tanto, mesmo que seja pela missão e tudo, ou então pelo Twilight, porque eu também não quero perder uma subordinada tão valiosa quanto você. Mas ela não diz dessa forma, ela diz uma adorável subordinada, como se ela realmente se importasse, porque ela se importa. Ela quer ver aquelas pessoas vivendo em um mundo que eles mesmos construíram, mesmo que debaixo dos panos, para que todos tenham uma vida além daquilo. E ainda ela toca na cabeça da Fiona como se ela não só reconhecesse, mas mostrasse pra ela, olha, você é importante, como se fosse uma mãe com uma filha. Eu achei, mano, maravilhoso. A própria Fiona ficou tipo, meu Deus, né? E embora a Fiona tente pensar assim, poxa, é porque eu sou útil, porque eu sou muito obediente e tudo mais. Ah, claro, tem isso também. Só que o ponto principal é que ela é uma pessoa importante. Então eu gostei muito disso. Só que Sylvia Sherwood percebeu a paixão de Fiona. E aí, então, quando a Fiona percebe, ela fala, chefinha, você percebeu? Eu estou lascada. Bom, de toda forma, foi bem engraçado, vocês não acham? Bom, aí nós trocamos de cena e vamos para a família dos Forger. E é então que olha só quem fez a comida. Foi a Yoru. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ela cumpriu aquilo que ela falou que faria pelo Twilight e fez bem, porque a comida até mesmo melhorou. Então ela aprendeu a cozinhar, meus queridos. Pelo menos um pouquinho. Segundo a Anya, tá um pouquinho melhor do que antes. A Anya até mesmo ficou chocada. Só que mesmo com tudo isso, vocês perceberam como a louça ficou. Detalhe, teve até mesmo na louça um martelo. Ou seja, Yoru, o que você estava fazendo brigando com a receita? É claro, vamos reconhecer o que ela fez, a mão dela estava toda machucada e tudo, ela deu o seu melhor e o bom é que ela teve resultado pelo seu melhor. Não ficou só na parte de comédia, então eu gostei bastante, porque Yoru está colhendo frutos das coisas que ela está tentando. Então, aos poucos, de fato, ela vai evoluir. Embora ela tenha feito a maior bagunça na louça, e o Lloyd viu que, bom, ele tem que se recuperar logo porque vai dar muito trampo. Porém, eu acho que ele tem que confiar um pouquinho mais nela. Deixa ela continuando fazendo as coisas, porque só assim, na prática, é que ela melhora. Bom, é nesse momento que o Bond acaba aparecendo, a Anya vê os pensamentos do Lloyd, visto que ele lutou em uma nova missão e ele precisa se recuperar disso. Só que nesse dia de agora, ele vai ficar descansando enquanto a Yoru vai ficar cuidando da Anya. E aí, assim como uma mãe, olha só que legal, que ponto legal. Elas estão tendo uma relação mesmo de mãe e filha, tanto que a Yoru até pergunta, olha, como que foi lá no zoológico ontem com a Beck e tudo? E o legal disso é a família, aos poucos, está se tornando de uma forma meio que natural. Embora tenha sido um capítulo, vamos falar assim, mais leve, mais tranquilo. Algumas pessoas comentaram, eu vi lá na Manga Plus, tipo, um mês só pra isso? Gente, só pra isso, gente. Olha a importância disso tudo. Yoru aprendeu a cozinhar pelo menos um pouquinho mais. A gente viu a Fiona sendo reconhecida e também a Handler mostrando pra ela, olha, você precisa se importar também consigo mesma. Eu não quero que você morra. Foi isso basicamente que ela disse, só que com outras palavras. E aqui nós vemos uma relação de mãe e filha de verdade. A Yoru realmente querendo saber o que a Anya fez ali no zoológico, como que foi. E aí a Anya começa a mostrar que ela se divertiu pra caramba, então é uma relação de mãe e filha que essas partes assim mais cômicas, elas escondem. E se você perder essa parte assim, se você não tiver essa parte em família, não adianta ler Spy Family só esperando que tenha ação, 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 né, velho? Não dá, não tem como. Então essas partes são essenciais. E a Anya, olha só, ela capturou até mesmo um leãozinho, o rei dos animais. E aí então ela achou que isso foi uma coisa bem legal, mas aí o Bond, se lembrando ali daquela vez que ele mordeu lá o Quimera e tudo, estragou o Quimera, coitado. Ele vendo agora que ele poderia ser substituído até mesmo pelo leão, o rei dos animais, ele vai lá, se bagunça todo ali, se transforma em um leão, entre aspas, e aí a Anya fala, olha só, Bond, o rei dos animais.
que eu adorei demais, velho. Só que a careta do bonde ainda vai ficar melhor. E o detalhe é, percebam mais uma vez, Yoru foi a pessoa quem escovou o bonde nesse momento. Então ela fez tudo. Ela escovou o bonde, ela fez a comida, ela cuidou da casa. Nossa, ela fez tudo que o Lloyd faz. Então a Yoru, mesmo sem ser o foco, ela foi muito relevante para esse capítulo, nos seus pequenos e mínimos detalhes. São eles que contam numa vida inteira, e não nos pontos altos de um relacionamento entre as pessoas e tudo, onde a pessoa dá um super presente, ou então ela faz uma coisa muito grande. São nos pequenos detalhes que você constrói uma relação de verdade, porque elas são os pilares. O resto é só o ápice de tudo, né? As partes boas, enquanto essas pequenas coisinhas são as que mais contam, pelo menos no meu ponto de vista. Gostaria de saber o de vocês também. Porque, bom, vendo que o bonde poderia se transformar em um leão, a Anya fala assim, será que você pode até mesmo imitar um elefante? E aí o bonde vai lá e tenta esticar o seu focinho, mas ele não consegue. E aí ele... caquinha de nariz, né? Joga caquinha de nariz pra torta e a direita, e aí a Yoru e a Anya, tipo, que nocinho. Só que aí a Anya quer ver ele como se fosse uma girafa. Será que ele consegue se transformar numa girafa? E ela desenha ali uma girafa mó bonitinha, né? Desenho de criança mesmo. E aí o bonde, pô, mano, ele não tem como fazer isso, vai acabar quebrando o pescoço e tudo. Só que elas tiveram uma ideia, molhar um pouquinho ele pra tentar transformar em uma girafa. E transformaram, gente, numa alpaca, velho. Meu Deus do céu! Me desculpa, pessoal, mas essa parte foi muito comédia, mano. E aí, tipo, a Yoru, pô, mano, mó trampo pra escovar ele, agora tem que fazer essa bagunça e tudo. Aí ela vai lá, vai escovar ele novamente, deixar os pelos bonitinhos e tudo. E aí a Anya, quando vê isso, ela também quer aquela demonstração de carinho, porque é muito gostoso quando você passa a mão no cabelo, você deixa a pessoa ali, é muito confortável, né? O ato de passar a mão no cabelo e tudo, ou então de escovar o cabelo, gente, é uma coisa muito gostosa, dá até um soninho, aquela sensação gostosa de intimidade entre as pessoas, né? E aí a Yoru vai fazer isso como se fosse ali a mãe junto com a filha, que é lindo demais, deixando o cabelo brilhante e sedoso, e a Anya tipo, estou toda sedosa e brilhante. E aí chega o Frank entregando algumas coisas ali pro Twilight, aquele folgado. Só que a Anya, nas suas brincadeiras, ao ver o Frank chegando, ela diz, nossa, mami, será que você também não pode escovar o cabelinho do Frank? Ele vai ficar muito sedoso e brilhante. E aí ele fala, não faz isso comigo não sei o que, mano. O bonde, a Yoru, mas a Anya pegam o cara de jeito. E com toda certeza no capítulo que vem nós vamos ver pelo menos um fragmento de como ficou o Frank com seu cabelo sedoso e brilhante. Mano, simplesmente adorei. Yoru entrando nas brincadeiras da criança e se divertindo como se fosse realmente uma criança ali. Ou seja, a Yoru, ela volta meio que a uma infância que talvez ela não tenha tido, e ao mesmo tempo ela cria um vínculo maior ainda com a Anya. E com isso Twilight abre a porta, vê toda aquela bagunça e fala assim, melhor eu voltar, vou fechar aqui e terminar meus relatórios. É ali que a gente termina o capítulo. Capítulo muito divertido, gente. Gostei da parte da Fiona. Ela mostra mais uma vez pra gente que nós temos que dar valor em nós mesmos e termos confiança em quem somos de verdade, nos vendo como seres importantes para nós mesmos, não para os outros verem a gente e falar, nossa, você é muito legal, nossa, você é tal, você é tal. Não, a gente tem que ver isso de nós mesmos também, pra gente ver o nosso real valor. E eu gostei dessa parte que a Fiona, ela foi reconhecida além da missão, mas sim como uma pessoa importante, não vista apenas como um boneco, como um soldado. Gostei bastante dessa relação da Wise, que é bem diferente do que parece ter ali, pelo menos na SSS. A gente vê todos ali como soldados. Então, isso daqui que mostra no capítulo, mesmo que seja simples, ele é importante. E a outra parte importante, a relação da Anya com a Yoru, que simplesmente foi demais no capítulo. Tudo que a Yoru fez, porque embora ela não tenha tido as partes mais de destaque nesse capítulo, percebam que as partes mais importantes ali da família não foi nem da Anya, foi sim da Yoru, mostrando que ela tá sendo não só uma esposa perfeita, como também se esforçando cada vez mais para ser melhor para aquela família, porque ela quer continuar com aquela família. E isso cresce a relação entre eles, por mais simples que pareça. Porque você sabe como tem areia no deserto, mesmo que a areia seja um grãozinho bem pequenininho? Bom, tendo em bastante quantidade. Assim como em um relacionamento, você precisa de uma grande quantidade de pequenas coisinhas para concluir ali numa praia completa, para se transformar de fato em um monumento, em algo para se inspirar, em uma família para você se agarrar. Bom, é assim que eu termino aqui esse vídeo. Muito obrigado por ter dado risada aqui junto comigo. Mano, o Joe tá vazando. Até um próximo capítulo, pessoal! E eu estou indo nessa! Fui!
Você é retardado por acaso? Sim!